E aí galera, sejam bem-vindos ao 8º dia do The CGM Experiment. E, bom, a gente está aprendendo muita coisa, eu estou aprendendo muita coisa a respeito do meu corpo e estou aprendendo muita bioquímica, muita fisiologia no meio do caminho. Então, algumas coisas que eu queria deixar de impressões que eu estou tendo até agora, né? Você sabe que eu vinha de uma alimentação carnívora e mudei essa alimentação, né? Acabei mudando a alimentação por conta do experimento, incluindo bem mais alimentos de origem vegetal. Então, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Primeiro, uma fome maior no período da manhã, coisa que eu não tinha. Eu normalmente faço 18 horas de jejum, 16 a 18 horas de jejum sem nenhum problema. E eu passei a experimentar um pouco mais de fome depois que eu comecei a comer carboidratos, principalmente quando eu comecei a comer carboidratos à noite. Então eu tomei a decisão, falei para vocês no vídeo anterior, que eu vou começar a deslocar os meus carboidratos para o período da manhã, para comer no café da manhã, e aí eu faço a minha alimentação normal à noite, que é justamente para não ter esses picos de fome. Outra coisa que eu comecei a observar também é, a partir do momento que eu comecei a aumentar a ingestão de fibras por conta dos vegetais que eu estou comendo, principalmente de ontem para hoje eu percebi por conta da aveia que eu comi, então o que aconteceu? Comecei a ter flatulência. Eu não tenho flatulência quando eu estou na dieta carnívora, realmente na dieta carnívora. Você não peida, simplesmente você não peida. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a incluir mais fibra, começou a peidar, ou seja, começou a fermentar lá por dentro. Outra coisa que eu observei também, aumento do volume das fezes, né? Porque quando eu estou na dieta carnívora, eu faço muito pouco número 2, muito pouco cocô. A quantidade realmente bem pequena. E agora aumentou. Aumentou por quê? Porque está entrando mais fibra e está saindo mais fibra, porque fibra não é absorvido. Então é uma coisa muito interessante. Alimentos de origem animal são absorvidos acima da casa dos 90%, acima da casa dos 95%. Então isso faz uma diferença muito grande. Eu percebi também que... Eu percebi também que a minha glicemia está se alterando de manhã. E eu percebi, não é uma alteração grande, não é um pico glicêmico, eu acordo com 90, 90 e um pouco, e isso chega a 100, 100 e alguma coisa. E eu percebi que isso acontece depois do café. Então, dando uma pesquisada, perguntando para os meus colegas médicos e tudo mais, eu descobri que o café estimula a liberação de cortisol e de adrenalina, e essa estimulação de cortisol e de adrenalina pode fazer a sua glicemia alterar. Então, é uma atenção que a gente tem que ter, porque o café que eu tomo é um café sem açúcar, sem nenhuma outra adição de absolutamente nada, mas mesmo assim ele pode alterar a glicemia, e a doutora Maíra Soliani falou, inclusive, que ele pode alterar a cetose, pode fazer você sair de cetose se você tomar o café. Então tem que ficar muito atento com relação a isso aí. O dia de hoje foi um dia tranquilo, eu acordei pela manhã, tomei a minha xícara de café, foi quando eu percebi essa constância na alteração glicêmica. A segunda xícara de café, já por conta da fome, a fome muito grande de manhã, como eu já comentei, foi uma xícara de café com uma colher de creme de leite, como vocês estão vendo. E em seguida, depois que eu estabilizei a minha glicemia, eu experimentei 2 colheres de sopa de mel. Vocês podem ver que o mel está bem escuro, bem denso, porque é um mel artesanal, não filtrado, então uma coisa assim bem diferenciada. E o que eu observei, um super pico de glicemia, rapidamente depois, subindo acima da casa dos 150. Então, o mel realmente te dá esse pico de glicemia. Agora, observe como é interessante. Depois que o pico baixou e eu fui para o almoço, na hora que eu fui para o almoço, eu comi sobrecoxa de frango, comi uma linguiça, e depois de sobremesa eu comi 2 fatias de queijo com as mesmas 2 colheres de sopa de mel. E olha o que aconteceu, sem pico glicêmico. Ou seja, o fato de eu ter ingerido a proteína e a gordura antes fez com que o mel não fosse absorvido na mesma velocidade que ele é absorvido quando é tomado sozinho, quando ele é tomado isolado. Mais uma vez eu volto a ressaltar que a falta do pico glicêmico não significa que o carboidrato do mel não foi absorvido, simplesmente significa que ele foi absorvido de forma mais lenta, tá? Mantive a minha glicemia constante no período da tarde, eu acabei de jantar, jantei 3 hambúrgueres com um pouquinho de molho de queijo e tudo mais, um pouquinho de queijinho ralado. Também a glicemia não apresentou alterações. Então esse foi o 8º dia do The CGM Experiment. Eu fiz uma lista de todas as coisas que eu já experimentei, todas as coisas que eu ainda vou experimentar. Se você tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários também, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Valeu!